Já conta. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, quero agradecer pelas ofertas, agradecer pelas pessoas que dão ofertas, pela igreja e pelos ministérios. Amém? Senhor, quero pedir pela missionária aqui nesse momento de usar a sua palavra, que o Senhor usa ela, meu Senhor, que o Senhor fala as pessoas que vão falar com ela, que o Senhor use ela, meu Pai, agora para dar a palavra, que seja de conforto para quem está precisando, meu Pai. Amém? Aplausos, Senhor. Saudar a vida com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Engrandecido é o Senhor, Deus de Israel. Deus é fiel, né? Ele é fiel todo o tempo. Deus é maravilhoso. Abra suas Bíblias em 1 Timóteo. 1 Timóteo 1:11. Capítulo 1, versículo 11. Amém? Aleluia. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Aleluia. Talvez a gente quer falar aquilo que a gente quer falar, mas o Senhor tem algo da parte dele para falar conosco essa noite. Aleluia. A palavra do Senhor está escrita assim, ó. O título começa: o seu chamado. Primeiro 11 de 1 Timóteo está escrito assim: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Este é o nosso Deus, né? Deus tem falado, pode se sentar. Deus tem falado nesses últimos momentos. Deus tem nos ensinado. Deus tem, Ele tem feito a parte dele. Deus tem feito a parte dele e nós. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? A palavra de Deus fala o seu chamado. Para que Deus te chamou? Deus te chamou para quê? Se é para louvar, vamos louvar com a alma, com o coração. Se é para ministrar a palavra, ministra conforme o Senhor coloca no teu coração. Se é para limpar o banheiro da igreja, limpa com amor e com carinho. Então cada um tem chamado. Aquele é chamado para louvar, tem aquele que é chamado para pregar, tem aquele que é chamado para visitar. Cada um tem o seu chamado, né, pastor? Cada um, tem um chamado. Tem gente que fala, mas eu não consigo, eu não tenho, Deus não fala. Fala sim, até no silêncio Deus fala conosco, porque quando Deus está no silêncio, Ele está trabalhando. Quando Ele está trabalhando, nós só tem que ganhar, nós não tem que perder, né? Nós só ganhamos quando Ele trabalha, porque enquanto nós dormimos,
Deus, ele não dorme, né? O guardião de Israel, ele não dorme. Ele está acordado dia e noite para velar por nós. Um dia eu escutei um pregador falando: sabe por que nós fica reunidos assim no lugar? Porque os anjos ficam segurando o teto, né? Para que o inimigo não venha derrubar em cima da gente, né? Para que não venha morrer. Então os anjos vêm e fica aí protegendo, né? Este é o nosso Deus. Ele não nos deixa, ele não nos desampara. Mas nesses últimos tempos nós estamos deixando a desejar diante de Deus. Nesses últimos tempos nós deixamos de buscar o Senhor. Nós deixamos de ensaiar os hinos para cantar louvor ao Senhor. Nós não cantamos, louvamos hino. O hino não é digno de louvor. Que é digno de louvor é o nosso Deus que está no céu. Então que nós cantamos louvor para o Senhor, que nós cantamos com a alma, com o coração, com a boca, né? Eu busquei tanto no Senhor, eu jejuei, eu orei, clamei: Senhor, dai-me o dom de louvar, dai-me o dom de louvar, como eu busquei. Mas o Senhor não me escolheu para cantar. Tem muitos que já cantam. Então Deus, eu não pedi para ser uma pregadora. Eu não pedi para o Senhor que eu queria ser uma pregadora. Não, eu queria ser um evangelista. Alguém que saísse pelo mundo evangelizando, pregando a palavra, podendo ajudar. Mas o Senhor me provou chamando assim. Então Deus, ele escolhe do jeito que ele quer. Para cada um de nós tem uma escolha. Porque quando nós escolhemos, Deus deixa nós ir até onde nós dá para ir. Depois, quando não dá mais, nós cai. Quando nós cai, é difícil se levantar. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não venha cair da graça de Deus. Um dia eu falando com Deus, ele disse para mim: a minha graça te basta. Imagina, a graça de Deus basta na minha vida. O Senhor é aquele que nos capacita, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos sustenta. Eu nunca pedi riqueza para Deus, eu nunca pedi: Senhor, eu quero ser rica, Senhor, eu quero ter isso, ter aquilo, não. Mas um dia eu pedi algo para Deus e Ele me deu. Eu pedi uma tapera e Ele me deu uma tapera. Então sabe pedir as coisas. Porque o dia que eu abri a boca, porque o inimigo usava aqueles de dentro de casa para me afrontar. E quando me afrontava, eu procurava uma casa para alugar e eu não achava. E meu marido queria sair daquele lugar, porque ele estava morando junto com os meus filhos, porque os meus filhos não são filhos deste marido. Ele é o meu segundo esposo. E para eu ter o segundo esposo, eu esperei no Senhor. Porque sem a permissão de Deus também eu não casei, né? O primeiro foi embora, mas eu não era evangélica. Mas quando eu aceitei Jesus, eu fui buscar em Jesus. Eu falei: Senhor, eu não quero aquele que foi embora. Eu não quero mais aquele marido, porque tu sabe o que eu vivi com aquele marido. E o irmão que a gente evangelizava, um irmão que eu espelhava vendo aquele irmão, né, trabalhando na obra. E ele disse: você tem que pedir para Deus aquele seu marido de volta. Eu disse: não, aquele não. Eu ia para o céu, nós estávamos lá na rua, eu ia para o céu, falei: Jesus, aquele Senhor não me dá de volta. E Deus não me deu de volta, né? A Bíblia diz que a gente só pode casar quando o outro morre, né? Mas eu esperei dessa vez no Senhor, porque a primeira vez eu falei: eu vou casar com um homem que a minha mãe não gosta. Quando ela não gostar de um homem, eu casei. Quando eu casei, que eu fui pegando maturidade, eu pensei: agora eu tenho que viver com ele até a morte, né? Mas esse foi Deus que preparou. Aí um dia, ele ali me afligindo, junto com todo mundo me afligindo, porque as aflições começam dentro de casa. E ali eu fui provada, mas não soube vigiar. Um dia eu vinha da igreja
e ele estava para trás. Esse dia eu estava na frente, que sempre eu estava para trás, porque eu ando devagar. Aí eu falei, ele estava falando, as meninas falando, ele tinha 2 filhas, né? Um o Senhor já recolheu, uma está ainda aí, me chama de mãe, me respeita. E ele disse, você não procurou casa nada? Eu falei, Senhor. E no meu pensamento ali na frente, eu falei, Senhor, dá-me nem que seja uma tapera. E eu ganhei uma tapera. Eu não ganhei ela para mim ficar, mas para mim morar, porque eu procurava uma casa de aluguel. Eu esqueci de falar, Senhor, dá-me uma casa digna, uma casa confortável. Aquele dia, naquela mesma noite, uma irmã que congregava com a gente, ela saiu da casa dela, foi na minha casa, já era 11h30 da noite. Ela disse, irmã, tem uma casa desocupada. Os homens que usavam droga estavam lá e foi embora. Vai para lá para que eles não voltem. E eu peguei e fui para lá juntamente com meu marido. Cheguei lá, não tinha água, elas me deu água, a gente deu uma limpada ali e deitou e dormiu. No outro dia cedo, hora que eu abri os meus olhos, o Espírito Santo de Deus falou comigo, eis aí a sua tapera. Não tinha vidro na janela, não tinha vidro na porta, não tinha um fio de eletricidade, não tinha, só tinha privada, não tinha caixinha, não tinha água naquele lugar, não tinha nada. E ali eu fiquei 4 meses sem luz. E o Senhor acendeu a luz do poste que ficava na janela, perto da janela, aonde eu podia chegar da igreja à noite e fazer o meu jantar. Porque quando eu vou para a igreja eu não encho a minha barriga. Porque eu falo que quando a gente enche a barriga, a gente fica preguiçoso adorar o Senhor. Então eu chegava da igreja, a luz estava iluminando ali, e os vizinhos foi dando água. De repente aquela irmã que me deu água, ela parou de me dar água, subiu com aquela mangueira. E um dia eu estava na porta e falando no pensamento, Senhor, e agora? Não tem água. Eu pedi a tapera, eu estou nela e preciso ficar porque não tem jeito de sair até cumprir o seu querer. Aí ele saiu do outro lado, na rua de lá, mas de fundo, quase de fundo, não era de fundo, era aquelas casinhas de coalho. Saiu uma mulherzinha bem petitinha, a irmã Irene. Aquela mulherzinha saiu na porta e disse assim para mim, a paz do Senhor, irmã. Eu falei, a paz do Senhor. Eu não conhecia ela. Ela disse, estava deitada na minha cama agora à tarde. Deus disse, levanta, vai lá e dá água para minha serva. É assim que o Senhor faz. E aquela irmã saiu correndo com os filhos, catou as mangueiras, jogou por cima do muro e já foi enchendo aqueles tambor de água para mim. É assim que Deus faz. Ele não me deixou só. Ali mesmo naquela tapera, fiquei ali 4 meses. Depois de 4 meses, antes disso, meu marido lá ia para o serviço. E ele passou perante uma casa, estava escrito vende. Sim. O Espírito Santo falou para ele, você vai morar nesta casa. Ele disse, não, Senhor, está vendendo, eu não tenho dinheiro, né? Mas o Espírito Santo repetiu, mas você vai morar nesta casa. Depois de 4 meses, eu aluguei aquela casa, né? Deus me levou até naquele lugar. E eu aluguei aquela casa que tinha 3 quartos, 2 salas, uma cozinha enorme, com fogão de lenha, com 2 banheiros, com garagem e tudo. É assim que o Senhor faz. E eu sou grata a este Deus. Por isso que o Senhor fala, qual é o seu chamado? Você já procurou aonde o Senhor te chamou? Ele te chamou só para orar? Vai orar, vai interceder, intercede pelos pastores, intercede pela família dele, porque é muito difícil, né? Pastor, é muito difícil manter os filhos no caminho do Senhor, porque o inimigo faz de tudo para trabalhar dentro da família. Os meus filhos estão afastados, mas o Senhor tem dito para mim, deles cuido eu. Então eu não me preocupo, eu choro, eu clamo, Senhor, clamo,
mas Ele tem dito um dia para mim, dos seus cuido eu. E já que Ele me deu, é dele, eu devolvi para Ele, então eu não tenho que preocupar. São tementes a Deus? São, mas não estão congregando, né? Mas Deus é esse que dá vitória, né? É só basta nós pedir. Nós falamos, Senhor, o que o Senhor tem para nós? Da vez eu quero aquilo e o Senhor não quer, né? Porque os meus planos não são os planos de Deus, porque Ele está acima de nós. Nós estamos aqui embaixo, mas Ele está em cima. Ele é aquele que vê todas as coisas. Não adianta nós fazer coisa escondida, que de Deus nós não esconde nada. Nós não esconde a prostituição, nós não esconde a bebedeira, nós não esconde cigarro, nós não esconde nada, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, né, que o Senhor tem olhos para todo lado, até debaixo das asas, né? É assim que a palavra de Deus diz no Velho Testamento. Se Ele tem olho até debaixo das asas, né, na planta dos pés, na palma da mão, na frente, atrás, o Senhor nos vê de todo jeito. O Senhor conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, né? O nosso abrir, o nosso fechar de boca, Ele conhece, porque Ele conhece o nosso pensamento. O inimigo até cochicha, né, alguma coisa, mas a voz de Deus é diferente do inimigo. Nós temos que saber separar a voz do Senhor da voz do inimigo. A perseguição vai vir, vai, porque os povos de Deus vai ser perseguido. E nesses últimos tempos vai ser muito mais, né? É o final dos tempos. Nós chegamos no final. Nós não estamos mais brincando de ser crente. Eu não estou brincando de pegar a palavra de Deus. Eu não estou brincando com a Bíblia, não. Eu estou pregando aquilo que o Senhor manda falar. É aquilo que sai da minha boca, é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Primeiro para mim, depois para os ouvintes. Porque primeiro Deus trata com o vaso, para depois tratar, né, com a casa. Para Ele tratar com a casa, primeiro precisa sarar o vaso. Se Ele não curar o vaso, se Ele não tampar a rachadura, como que nós vai ser? Porque se Deus não tampar a rachadura do vaso, quando Ele colocar o azeite, vai derramar. Então, para que não derrame o azeite, nós temos que clamar dia e noite: Senhor, tampa as brechas do vaso. Coloca o seu azeite, mas por último, papai, coloca os teus adornos, porque um vaso sem adorno, imagina esse vasinho se não tivesse essa florzinha, que graça teria ele? Nenhuma. Era um vaso qualquer, era um jarro qualquer, mas quando é colocada uma florzinha no vaso, o adorno está no vaso, se torna belo, porque foi o Senhor que colocou. Presta atenção em tudo que Deus fez. Presta atenção nos detalhes do que o Senhor tem feito neste mundo. Tudo Ele fez com amor. Tudo Ele falou: haja, haja isto, haja aquilo. Mas quando Deus foi fazer o homem, Ele não disse: haja homem. Não, Ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus não fez o homem a sua imagem e semelhança, não. A Bíblia pode ter mudado, mas não foi assim. Ele fez conforme a sua imagem e semelhança. Porque se Ele tivesse feito a imagem e semelhança dele, imagina como seria bom aqui na terra. Ninguém queria morar na glória. Não, Ele não fez. Ele fez só conforme. Por isso que a gente peca. Nós pecamos no olhar, nós pecamos no falar e nós pecamos no pensamento. É a palavra de Deus que diz, não sou eu, que o pensamento é pecado. Então nós temos que saber o que nós pensamos. Nós temos que estar preocupados com a glória, o que vai ser lá. Nossa, Senhor, como será lá? A Bíblia diz que a rua é de ouro, que os muros são de jaspe. Então como será lá? Isso que nós temos que preocupar. Não que nós vamos comer ou vestir amanhã. Não, o amanhã pertence a Deus. Só Ele sabe se nós vamos passar de hoje para amanhã. Este é o nosso Deus.
é um Deus da verdade, é um Deus que não adianta nós contar mentira. A palavra de Deus disse que o pai da mentira é Satanás. Então o pai da verdade é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Um dia Satanás quis me enganar. Ele disse, então Maria, não, o Espírito Santo, ele pecou, e porque ele, veio dormir com Maria, para Maria ter um filho. E ali começou a confundir a minha cabeça. Eu era nova convertida, mas com o tempo eu fui lendo a palavra e sei que o Senhor não se prostitui, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem, né? Então ele é fiel. Jesus já estava com o Pai na glória, mas ele se tornou Espírito e entrou dentro de Maria, para nascer de Maria, para poder sentir a nossa dor. Jesus veio para sentir a nossa dor. Ele não precisava sair da glória, se transformar em Espírito de novo, e entrar, deve ter entrado pela narina, né? Eu acho que é pela narina. Ele entrou, se alochou ali no ventre de Maria, porque ninguém tinha tocado em Maria, porque Deus não é homem para tocar em mulher, porque senão ele tinha na glória, né? Um dia um bêbado entrou na porta da igreja, meu esposo estava ministrando e eu estava na porta. Ele entrou, sentou, e ele pegou a cadeira, pôs no corredor, e meu marido estava falando do Filho do Deus Altíssimo, e aquele bêbado dizia, se tem pai, cadê a mãe? Se tem pai, cadê a mãe? Ficou lá perguntando. Aí a gente disse para ele, só Deus sabe aonde estava a mãe, né? Nós só sabemos que Deus, ele é um Deus Altíssimo, e ele é o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Então vamos procurar, com zelo, os dons de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu comecei a buscar o dom de discernimento, porque a palavra de Deus falou, melhor buscar o dom de discernimento, para discernir os espíritos, o que diz a verdade e o que não diz. Todos que profetizar para mim, não abra a boca para dizer que não é Deus, porque a de Deus se cumpre, né, pastor? A palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Não tem importância quem profetiza. Um dia essa irmã Irene, que me deu água, essa irmãzinha, ela disse, eu congregava ali na Vila Santa Terezinha, nós tinha um pastor que era uma bênção aos nossos olhos. Um dia ele estava ministrando, e Deus pegou um bêbado lá fora, trouxe perto do altar e disse para ele, desce, se conserta, porque certamente tu vai ficar na cadeira de roda e não vai mais falar. E ela falou que aquilo se cumpriu dentro de pouquinhos dias, Ele não quis descer do altar, não quis se consertar. Vocês sabem que quando a gente consagra este lugar, aqui deve ter sido consagrado para que Deus venha fazer presença, porque Deus não mora aqui, Deus mora aqui dentro. Isso daqui é o templo de Deus, isso aqui é a casa de oração, é onde nós reunimos para adorar o Senhor, para cantar louvores ao Senhor, para ministrar a palavra conforme nós ministramos, porque nós reunimos para adorar, porque se for para evangelizar, nós temos que ir lá fora. Cadê, Está só nós aqui, não é? Cadê o povo? Aonde eles estão? Olha que cidade tão grande. Aonde está todo mundo, igual as crianças dizem? Aonde está todo mundo? Então é tempo de sair, não é? Porque eles estão lá fora, mas nós estamos aqui em quatro paredes, pregando para quem já é crente, pregando a palavra para quem já conhece a palavra, para quem está sempre aqui dentro da igreja. E lá fora, lá ainda tem gente que ficou magoado com alguma coisa, precisa dele desabafar, precisa de nós lá dar o nosso ouvido, o nosso ombro, para somente escutar, para dizer para ele, não tem importância, Jesus te ama, Jesus é aquele que perdoa os pecados, e quando ele perdoa, ele joga no lago do esquecimento, mas o homem nunca perdoa. Se o homem dizer que perdoa, ele está mentindo. Porque se o homem perdoasse, ele esquecia. O homem sempre está lembrando. Quando ele for conversar com um amigo, ou a mulher for conversar com uma amiga, ela fala, aquela fulana,
aquele fulano fez isso, então ele não perdoou. Porque o perdão que Deus tem para nós, ele pegou aquele passado sujo nosso e jogou no lago de esquecimento. É assim que Deus faz. Então procure com zelo, procure os dons com zelo. Cadê o dom de falar em línguas? Cadê? Sabe por que não tem mais? Porque o povo diz que as línguas virou estranha. Se ela virou estranha, não é a língua mais dos anjos. Então nós temos que saber falar. As palavras da boca nossa, ela tem poder. A palavra tem poder. Se você abençoar, ele é abençoado. Se amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, com os nossos pensamentos. Porque Deus sonda os nossos pensamentos. Né, irmão? Ele sonda os nossos pensamentos. Deus, ele é maravilhoso. Ele não esqueceu de nada de nós. Muitas vezes ele não dá, porque ele sabe se ele dá, nós vai desviar do caminho dele. Mas ele quer levar nós para a glória, né? Por isso que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, eu falei no teu nome, eu preguei a tua palavra, né? Eu profetizei, no teu nome eu fiz cura. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Imagina naquele dia ser lançado fora da presença deste Jesus maravilhoso, da presença deste Deus que não dá para deixar. Desde quando eu me converti, para mim não foi fácil até hoje, mas eu não me preocupo. A única preocupação que eu tenho é o temor de Deus e o medo dele não deixar eu entrar na glória. Isto eu tenho, porque o temor de Deus eu tenho. O dia que eu li a Bíblia, que lá na palavra de Deus disse, que lá quando teve aquela confusão ali, né, aonde estava Abraão, né, é Abraão mesmo? Não, é Abraão. Não, Moisés. Ali, né, foi com o ciúme de Moisés, se reuniram, né? Aquele povo foi contra Moisés. Aí Moisés pegou e falou com Deus, né? Aquele que tivesse certo separava, e aquele, né, que Deus não se agradava. Aí Deus abre a terra e fez uma coisa diferente. Por quê? Porque Moisés pediu que o Senhor faça uma coisa diferente. Aí Deus abriu a terra, engoliu Corá com toda a sua fazenda, engoliu com todos ali, né? Deus não estava se agradando daquele povo, e ali a terra abriu e fechou. Imagina, isso aí eu tomei um temor de Deus, porque Deus, ele pode fazer. Esse fôlego de vida que nós temos aqui, ó, ele pode tirar a qualquer momento, a qualquer hora. Outro dia eu estava vendo um vídeo ali no YouTube, aquelas pessoas que faz jornal, né? Estava ali, de repente caía morta. Muita gente dentro da igreja cai morta. E será que nós estamos com a vida consertada? Para subir aqui tem que estar com a vida consertada. Para subir aqui não é de qualquer jeito, porque um dia Deus mandou eu falar para um monte de gente que estava em cima aqui, eu estava embaixo. E daí eu peguei ali, dei uma oportunidade, e Deus falou: fala para descer todos que estão lá em cima, que estão em pecado. Esse é Deus que conhece, não sou eu. Eu não falei nada que nem conheci, nem conheço aquele povo, e nem sabia quem era aquele povo. Eu só estava ali naquela igreja acompanhando a vizinha. E eles me deram uma oportunidade e Deus mandou eles sair tudo. Eu falei: Senhor, se é do Senhor, essa palavra que saiu da minha boca, mostra para a igreja quem é Ele. E Deus mostrou, né? Estava prostituindo o pastor daquele lugar. Então não adianta, né, fazer as coisas de qualquer jeito. Um dia, meu irmão era pastor, não sei, talvez quem era do aeroporto pode ter conhecido, o Sidney Donizete, ele é meu irmão, e ele tinha tanta vontade de ser pastor, ele queria ser pastor. Um dia ele ganhou uma igreja para pastorear, e eu lá no Paraná, e Deus me trouxe do Paraná aqui em Franca, e eu cheguei e falei: eu quero ir na igreja hoje. Falei para o meu neto. Ele falou: onde a senhora quer ir? Eu falei: lá onde está congregando meu irmão de sangue. Eu só tenho um irmão, mas é 9 mulheres e um irmão. Aí Deus recolheu uma irmã, né? Minha mãe teve 10 filhos. Aí, e eu tenho só esse irmão chamado Sidney. Aí naquele dia ele me deu uma oportunidade para ministrar a palavra. Naquele dia Deus cortou ele com o segundo dele de cima do púlpito.
foi uma coisa assim que eu chorava muito. Eu chorava sem saber o que estava acontecendo, sentada ao lado do meu irmão. Eu subi o púlpito e fiquei chorando. De repente eu fui tomada pelo Senhor de uma tal maneira. E ali a espada do Senhor passava e fazia chá, e chá, e chá. Duas espadas cortando para lá e para cá. Naquele dia, meu irmão foi cortado em cima do púlpito. Por quê? Porque Deus conhece o coração do meu irmão. Deus conhece o que sai da boca do meu irmão. Por isso que toma cuidado com o que fala. Toma cuidado com o que escuta. Eu tenho uma coisa comigo desde quando eu sou menina. A gente fala, ai, fulano está falando mal de você. Eu falo que fale bem, que fale mal, que fale de mim. Tem que ser assim, porque assim a gente deixa passar a mágoa, aquela confusão, porque a gente não pode deixar ela vir para a mente, porque depois ela desce para o coração. Então vamos procurar com zelo a palavra do Senhor, o chamado que Ele tem para cada um de nós. Da vez nós vimos uma velhinha, né? Agora não, ultimamente até os idosos, eu não sei, Senhor, ou glória, os idosos também perderam, né? Está achando que Jesus não vai voltar. Tem muito idoso aí que se perderam nesse celular e acha que Jesus não está às portas. Então, de primeiro, quando você viu uma senhorinha lá, quietinha, com os olhinhos fechados, ela estava ali intercedendo pelos pastores. Agora ninguém intercede mais. Eles falam, cada um que se vire, cada um faz o que bem entender. Está parecendo o tempo de Sodoma e Gomorra. Todo mundo fazia o que bem queria, o que bem entendia. Assim está nos dias de hoje. Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, se nós quisermos morar na glória. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus falou em igreja. Deus está cobrando de muitos, né, homem de Deus, hein? Orar um pelos outros. É de Deus, igreja. Esse trabalho que nós temos da oração do grupo, da igreja, é de Deus, é do Espírito Santo. Foi pelo Espírito Santo que foi feito esse grupo. Não foi pelo homem. Por isso que Deus usou vocês. O povo antigamente orava no joelho pleno, orava por mão da direita e da esquerda, um intercedendo por outro dentro da igreja. Pegava na mão e começava a orar por outro. De mão dada, duas irmãos, e orava ali meia hora de pé ali. Na igreja de mão dada. O irmão pega na mão do irmão e vamos fazer uma oração junto, ninguém quer orar. Se dia eu cerrei um culto de mão dada lá na igreja. Pega na mão, só até a luz pegou na mão do sol. Não porque o Espírito Santo mandou, não foi eu que fiz, não. Não faço nada que manda fazer, não tem culpa. Glória a Deus, só você até fizeram sol comigo, jogaram sol comigo. Eu dei um quarto certo, 10 pessoas certinho. Não tinha outra, não tinha solução. Todo mundo estava de quarto. Só faltava o seu sol, velho. Tem que ser o que foi. Só se pareceu que eu junto também. Bom, obrigado, Deus abençoe, pastora, pela palavra maravilhosa. Deus continua usando muito, viu? Foi muito maravilhoso. Só que eu veio na igreja de terra, em Santa Teresinha, era tudo de terra na frente ao Capitólio. Na Assembleia de Santa Teresinha, qual a igreja? Não, mas é de terra, né, a igreja não? É. A frente dela, não? Não. Madureira? É porque eu preguei numa igreja de terra, na missão, o pastor João. João é um cearense, baiano. Lá no aeroporto. Preguei numa igreja lá no 13. Descendo lá perto do. Quando você desce a avenida assim, antes de chegar na escola, você sobe uma rua assim, fica na esquina. A igreja, ela é de pedra, né? A rua vem assim, vira, ela fica do lado esquerdo assim na esquina. Ela é de pedra, grandona, bonita. Acho que é uma mulher mesmo. É uma mulher que fica na rua 18, né? É. Mais pra cima. Eu preguei em duas igrejas lá. Eu achei que era lá onde todo mundo só de congresso. Chama Sidney. Sidney, não? Sidney. Olha o Sidney, que é o presbítero Sidney. Eu morava lá no aeroporto. Eu estou vendo com a irmã, é uma bênção. No quarto, eu já preguei em casa de igreja quase tudo. Agora ele está na Rolf. Amém.
Mas está fazendo a obra. É muito usado, né? Pelo jeito que você falou que ele é muito usado, irmão do Senhor. O Senhor me tocou no meu coração, você falou que ele é muito usado. Gente, vamos colocar de pé em nome de Jesus? Bom, amanhã então o pastor Luiz vai estar ministrando a palavra de Deus lá no São Luís, no Barracão. Vai estar novo, já pintadinho no chão, a calçada, vai estar bonitinho. O pastor Luiz amanhã e terça-feira depois vamos decidir aqui na sede. Tá? Meus irmãos, quero agradecer a Deus, já 9 horas, 9 um pouquinho, 9 e 10. Porque ela explicou do Schwab, rapaz, foi fogo. Glória a Deus, amém. Meu Deus. Então, irmão, vamos De pegar Deus firme forte, mesmo. né? Deus usou até a nossa irmã que é missionária, é uma bênção, tá? Traz a palavra na humildade. Assim que Deus agrada. Toda pessoa que tem humildade, Deus se agrada com aquele que é humilde. Não adianta a gente se parecer, quer se parecer, aí eu prego bonito, falo bonito. Não. Quem prega é o Espírito Santo. Quem Mas faz Deus é vai Deus. usar a senhora para Quem tirar cuida mais é do Ele. altar. Deus usa muito ela. Mas só Deus usa muito vai ela. usar mais ainda. Ela falou um negócio de altar aqui, não é brincadeira não. Deus usou a boca dela. Vai Né? ter que usar. Eu falei na live esses dias que Deus é desse. Vai descer o Deus. Não é no altar que eu vou na igreja, se o pastor não for orar. Tem muitas igrejas levando as coisas de brincadeira. Eu sei disso, eu Só sei. prepara o Se eu subir no altar da igreja, eu sei. Onde está errando, coisa está errada, em cima do altar. O Senhor me mostra em cima da igreja. Tem Eu muitos. vou pregar no altar. Por isso eu não gosto de comentar muita coisa, gente. Não tem a condição na igreja. Mas tem coisa em cima do altar que eu já vi.